sabendo que Deus agiu em misericórdia conosco, e em graça. Então Paulo, de 9 a 11, os irmãos têm comentado e nós temos ouvido isso, do capítulo 9 até 11, está mais relacionado a Israel. E do versículo 11, do capítulo 11, do versículo 33 até o 36, é um homem que está transbordante depois de contemplar a Cristo, sabendo que Deus agiu em misericordiosamente com ele, sem ter nenhum reclamo, sem ter nenhuma argumentação de se achar digno de algo. Esse coração então transborda. E parece ser isso que nesses últimos versículos do capítulo 11 de Romanos, Paulo está fazendo, está acontecendo com Paulo. E é nesse coração, com esse coração transbordante, não seguindo ou cumprindo ou procurando obedecer uma lei, é que ele entra no capítulo 12, os irmãos têm comentado, e certamente esses versículos já foram comentados pelos irmãos aqui nas reuniões, mas é dessa maneira, contemplando a Cristo, sabendo que não era merecedor de nada, que vai haver então a dedicação, ou seja, no versículo 1 do capítulo 12, é o homem então apresentando, por isso que Paulo está falando assim, rogo-vos, pois, ou portanto, ou seja, uma conclusão de uma pessoa que vem transbordante, ele fala assim, portanto, rogo-vos, irmãos, no versículo 1, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo ou os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é esse que está contemplando o Senhor Jesus, apresenta o seu corpo, vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Se outrora ele tinha motivos e atitudes na vida concernentes a Deus, agora esse crente tem novos motivos. Então ele vai ter inclusive novas atitudes no que toca, no que diz respeito a Deus. Isso nós vamos ver então no versículo 1 ao 8. Depois, no que toca a outros crentes, nós vamos ver do 9 ao 13. E depois, no que diz respeito ao mundo, do 14 ao 21. Então, basicamente, esses 3 trechos nós vemos nesse capítulo. E iniciando, então, o versículo 1 com a dedicação, ou seja, o homem se apresentando. Mas essa transformação, essa dedicação, ela não vai se dar se não houver uma separação. Então, é por isso que ele está falando no início do versículo 2, ele vai falar, não vos conformeis com esse mundo. Então, vai haver necessariamente, em maior ou menor grau, a separação em relação a esse mundo. Depois, no versículo 2 ainda, ele fala da transformação. Por isso que ele fala, mas, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa transformação se dá, e nós temos aprendido isso também, não é propriamente a ocupação com o meu testemunho. Repito, isso já foi falado diversas vezes aqui, graças a Deus, e nós temos que atentar a isso também. Às vezes eu estou ocupado com o meu testemunho, então eu falo assim, eu preciso me transformar, para que outros vejam. É claro que nós temos responsabilidade, onde quer que nós estejamos, nós somos embaixadores de Cristo. Mas essa transformação, na realidade, ela não se dá assim. É uma pessoa, pensando em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, uma pessoa que contempla
a Cristo, ela é transformada pelo Espírito Santo que habita nela. Então essa transformação, repito, ela não se dá falando assim, eu preciso ser transformado. Não que eu não devo fazer isso, repito também. Mas ela se dá contemplando esse homem, hoje assentado à destra de Deus. Então, existe essa transformação, para que com essa transformação eu vou provar, eu vou experimentar, degustar. Eu vou tomar um suco agora. Que suco gostoso. Essa degustação, a prova disso, ela vai se dar para que nós desfrutemos, por assim dizer, e vejamos praticamente que a vontade de Deus é aceitável, perfeita, agradável, perfeita e boa. Boa, agradável e perfeita. No versículo 3, ele fala então da humilhação. Porque nessa esfera não vai haver espaço para nós nos exaltarmos, né, para nós nos colocarmos numa posição que não é devida a nós. Por isso que ele vai falar, versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. É muito tentador, e nem agora mesmo, esse que está falando aqui, ele deve estar julgando e confessando e pedindo ajuda, e qualquer um de nós tem que estar nesse espírito, pedindo ajuda para que ele não saiba mais o que convém saber, para que ele esteja nesse espírito de humilhação. Né? Quem é digno aqui? É ele que está no nosso meio. Então, vem se primeiro, no versículo 1 falou da dedicação, no versículo 2 fala dessa separação, não conformar com esse mundo, ainda no versículo 2 fala dessa transformação, e no versículo 3 agora então é humilhação. Não saiba mais o que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Um erro muito comum não é que nós não devamos, não possamos. Nós vemos algo, né, um exercício do irmão, não é errado. Né? Nós vemos aquilo que... Vemos Cristo no irmão e vendo o que ele tem feito ou não, ou qual é o comportamento dele. Não é que isso seja errado. Mas andar na fé desse irmão é um erro. Cada um tem um exercício de fé. Por exemplo, tem um irmão que vai lá na Índia e prega o evangelho, passa por privações, e tem um exercício que não são todos que vão ter esse exercício. Mas esse irmão tem a sua medida de fé, por exemplo. Esse é um exemplo. Esse irmão tem uma medida de fé. E cada um no corpo é um membro. E os membros não são iguais. Mas pensa bem, se um perder a mão, vai falar, eu tenho a outra. Será que o corpo não vai sentir? Então se a mão não está, por assim dizer, desempenhando o seu papel, será que o corpo não vai sentir? Não são todos que vão ser a mão. Há necessidade do pé para caminhar, né? Nós não vamos andar de ponta cabeça. O pé é próprio para isso. Então, quando o pé não está exercendo o seu papel, o corpo sente. Mas nós não devemos andar no exercício de fé do pé, se eu sou mão. Então ele está falando, cada um vai andar na medida de fé. Então, querer ser o outro, isso é um erro. Aprender com o exercício de fé do outro, e não tem problema nenhum, mas querer ser, estar numa outra posição que o Senhor nos colocou, então isso é um erro. Então por isso que isso está relacionado à humilhação, no sentido assim, de eu estar contente onde o Senhor me colocou. Tem um irmão aqui que há muitos anos, ele tem nessa assembleia mesmo, tem um exercício que poucos veem, poucos se dão conta, mas ele está fazendo, todo domingo ele faz, e às vezes a gente nem se dá conta, mas é um membro necessário na assembleia. Às vezes não fala, não levanta para dar graça muitas vezes. Não estou dizendo que isso exija dom, não estou dizendo isso, mas nós temos o nosso lugar, estarmos contentes com o nosso lugar é o assunto aqui. Então andarmos
nessa esfera de humilhação. Então, começando agora do versículo 4 ao 8, vai estar relacionado ao quê? A consagração, que às vezes a gente entende um pouco errado esse termo. Eu mesmo estou, os irmãos têm ensinado, compartilhado, nós estamos aprendendo sobre isso aí. A consagração, se por um lado a dedicação no versículo 1 é nós nos apresentamos a Deus como nossos corpos, a consagração é Deus colocando em nossas mãos algo para que nós façamos, segundo aquilo mesmo lugar que nós estamos como membros do corpo. Então essa consagração, Deus colocando algo em nossas mãos, consagração, vai do versículo 4 ao 8. Então ele fala no versículo 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, a mesma função, o mesmo ofício. Então esse é o assunto agora. Interessante que ele estava estudando Levítico, estava estudando Números. Números ele fala sobre o serviço dos levitas, que é uma figura de cristão, só uma figura bem distante. Uma coisa que fica muito clara, se não me engano, é no capítulo 7, que todos os príncipes de Israel estão oferecendo algo para o tabernáculo. Então o irmão faz um comentário que é assim: tudo que o homem oferece para Deus, seja que homem for, Deus já sabe. Ele pode oferecer adoração, obediência, humilhação à vontade de Deus. Ela não muda o que o homem oferece, mas de Deus para o homem é cada um segundo a medida, como o irmão disse. Deus, quando ele distribui, para um vai ter 2 talentos, 5 talentos, o outro vai ter talento nenhum. Deus distribui como cada um precisa, segundo o seu ministério, segundo o seu serviço. Em Efésios 4, nós temos os dons de Cristo, que são dados para a edificação da igreja, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. A edificação é algo como uma construção, porque os apóstolos e profetas lançaram o fundamento e agora os outros evangelistas trazem o material para aquela construção, para aquela casa, e os pastores assentam esses tijolos, vamos chamar assim, e os mestres dão o acabamento. Então é uma construção da casa de Deus, onde entram esses dons de Cristo. Romanos 12 e 1 Coríntios 12, eu creio que aqui falam de manifestações do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo. Eles são muito mais para o funcionamento da casa do que para a construção em si. Então nós temos de um lado os dons de Cristo dados para os edificadores, os que são usados por Deus nessa tarefa de edificar. E as manifestações do Espírito, ou dons do Espírito, que são dados para o funcionamento, então, da casa, para as necessidades, quem vai cozinhar, quem vai varrer, quem vai passar. Então é essa a maneira pelo menos que eu enxergo assim, eu acho que fica bem simples de entender o papel de cada um em relação aos dons de Cristo em Efésios e aos dons do Espírito, que são manifestações em 1 Coríntios 12 e também em Romanos 12. Então esse Romanos 12, ele segue basicamente o que diz também 1 Coríntios 12, é um capítulo de mãos à obra. Um capítulo de mãos à obra. Se a gente perguntasse assim, onde é que tem uma lista na Bíblia, uma lista dos dons? A resposta é, não tem. Não, mas como? Aqui fala do dom de ministério, profecia, ensinar, exortar, sim. Mas não tem uma lista fechada, não é? Ninguém pode falar assim, vamos contar quantos dons existem. Porque às vezes você tem um dom, ou você tem um membro do corpo, que ele tem o mesmo dom do outro membro do corpo. Por exemplo, no meu corpo, eu tenho 2 membros que têm o mesmo dom. O dom de segurar, o dom de apertar, o dom de mexer as coisas, são as minhas mãos. Eu tenho a mão direita e a mão esquerda. Agora eu pergunto, eu não sou ambidestro, eu tenho coisas que eu não consigo fazer com as 2 mãos. Eu tenho que fazer, algumas coisas só faço com uma e outras faço com a outra. Eu descobri
recentemente, né, com um problema de cotovelo aqui, acho que de velhice, que eu precisava usar menos a mão esquerda. E eu sempre achei que a mão esquerda era supérflua. E eu descobri quanta coisa eu faço com a mão esquerda que eu não consigo fazer direito com a mão direita. Por exemplo, pegar as coisas na geladeira. Eu abro com a direita e daí que eu começo a tirar as coisas com a esquerda. Quando eu tento fazer com a direita, eu quase derrubo, eu não estou acostumado. Então a gente tem, mesmo que duas pessoas tenham o mesmo dom, a aplicação desses dons pode ser diferente. Assim como o irmão falou que eu não posso querer ter o exercício que o outro tem no seu dom, eu não posso querer também que o outro tenha o exercício que eu tenho, porque aí nós seríamos um corpo feito só de mãos. Imagina um monte de mão, sem pernas, sem pés, sem nada, só mãos, a cabeça e mãos. Ficaria um negócio estranho, ficaria uma aberração. Então eu não posso querer que um irmão ele vá se aplicar na obra de Deus da mesma maneira que eu me aplico. Não existe uma pasteurização aí da maneira como Deus usa os dons. E o que existe aqui, sim, são indicações que podem ser aplicadas a todos, né? Primeiro, sempre lembrando que nós não, apesar de somos indivíduos, nós fazemos parte de um corpo. Então, tudo que nós fazemos afeta os outros membros do corpo, para bem ou para mal. E não há independência no corpo. Ninguém pode falar assim, eu vou fazer do jeito que eu quero e que se dane os outros. Não pode, o cristão não tem isso. Acabou, isso aí morreu lá na cruz, não tem mais essa vontade independente. Obviamente existe, sim, como eu falei, as diferenças, os diferentes dons ou manifestações do Espírito e também a necessidade de cada um entenda que o outro também é necessário na maneira como Deus o colocou no corpo. E aqui, aí ele começa com alguns exemplos, de modo que, tendo diferentes dons, no versículo 6, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Profecia aqui não é prever o futuro. Não é prever o futuro. Nós temos dois entendimentos do que é um profeta. Existe o profeta dom de Efésios 4, que nós não temos mais esses profetas, assim como não temos mais os apóstolos. Como eu falei, na construção da casa existem as pedras que vão no alicerce. Não tem sentido querer pegar uma pedra de alicerce e colocar na parede. Então esses profetas e esses apóstolos, eles fizeram o alicerce sobre o qual a casa é construída agora. Então nós fazemos as coisas em cima daquilo que nos foi deixado, obviamente, por Cristo e pelos apóstolos e profetas, que é a doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então nós não podemos construir uma parede da maneira que a gente quiser. Vou assentar um tijolo ali, mas espera ali não tem alicerce, vai cair a parede. Você não pode assentar o tijolo ali. Então todas as coisas que forem feitas têm que ser feitas em cima do alicerce dos apóstolos e profetas. O que for construído fora do alicerce vai cair. Boa parte do que a cristandade como um todo, e nós também fazemos, né? Claro que a gente não pode se eximir disso, é construído fora do alicerce. E aí não vai sobrar nada. No dia que o Senhor for julgar as obras dos santos, dos salvos, essas coisas não vão permanecer de pé. E aqui então essa profecia, neste caso aqui, não está falando necessariamente dos profetas do Novo Testamento que profetizavam numa época em que eles não tinham Bíblia. Ninguém podia chegar numa reunião no primeiro século e falar assim, irmãos, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 5 e tal. Porque não tinha 1 Coríntios, não tinha, talvez tivesse 1 Coríntios, porque a carta circulava entre os irmãos. Mas não tinha um compêndio, um volume. Então, os profetas de Deus eram usados para trazer revelações frescas, revelações imediatas do que Deus queria falar, do que o Espírito de Deus queria falar para aquela assembleia e também para as outras. Aquilo que Deus quis que fosse preservado dessas revelações, foi preservado para nós até hoje, mas obviamente Deus teve muitas outras revelações dadas às assembleias, às igrejas no primeiro século, de maneira a cobrir a necessidade deles, naquele momento. E o que Deus quis que chegasse até nós,
É o que nós temos hoje. E Deus guardou isso, e Deus manteve isso, e não há como mudar isso daí. Então, hoje, o profeta que nós temos hoje, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou profetizando. Ah, mas eu não estou falando o que vai acontecer amanhã. Não, porque não é isso. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. E quando nós profetizamos, por exemplo, na reunião da Assembleia, nós estamos falando da parte de Deus. E como que nós sabemos se é da parte de Deus ou não o que nós estamos falando? Basta que esteja sendo falado em cima do alicerce dos apóstolos e profetas que deixaram essa doutrina para a igreja. Então é assim, por isso que falem dois ou três profetas e os outros julguem. Julguem como? Com que medida? Com que peso? Com que fiel? Com que trena? Com que metro? Com a palavra de Deus, que foi deixada, registrada pelos apóstolos e profetas. Depois aqui nos fala de ministrar, se é ministério no versículo 7. O que é ministrar? Ministrar é prover, é dar, é aquele que vê necessidades e atende necessidades. Sejam materiais, sejam espirituais, sejam o que for. Ele vê uma necessidade, ele corre lá, ele vai ministrar, é como um mordomo de uma casa ou um despenseiro que cuida da despensa, né? Depois fala do que ensina, haja dedicação no ensino, no versículo 7. O ensino é uma coisa bem, a gente entende, né? O que exorta, usa esse dom em exortar. Geralmente esse aqui é o que todos nós queremos ter, né? De exortar. Muito pouco de ensinar e muito bastante de exortar, porque é chamar a atenção desse, chamar a atenção daquele. Então, lembra sempre daquilo que falou no versículo no 3, que saiba com temperança. A temperança aqui deve medir, deve temperar tudo o que nós fazemos. Depois fala do que ensina, do que exorta, o que reparte, faça com liberalidade. Isso também me parece ser no sentido que pode ser material ou espiritual. O que preside, com cuidado. Geralmente isso tem mais a ver com irmãos que têm responsabilidades entre os irmãos. E aí entra o cuidado, porque ninguém vai querer ser um líder, um diótrefes, alguém que quer mandar em todo mundo, e aqui só se faz aquilo que eu quiser que faça, do jeito que eu faço. Isso não existe na casa de Deus. Tanto é que nós vemos os problemas como Lau de Diótrefes em 3 João. Depois fala onde é que eu parei aqui? O que exercita a misericórdia com alegria. Esse aqui é importante. O que exercita a misericórdia é aquele que ajuda. É o que ajuda, é o prestativo. E a gente percebe que existem irmãos que são prestativos, que estão sempre ajudando, sempre correndo atrás, sempre vendo o que falta. Mas uma coisa que às vezes é importante lembrar, olha, o final da passagem, com alegria. Porque se eu sou alguém que estou sempre correndo atrás e resolvendo as coisas, depois eu falo assim, mas não aguento mais, esses irmãos, ninguém faz nada, só eu que faço aqui, isso não é com alegria, de maneira nenhuma. Então todas essas manifestações ou dons do Espírito, elas são não apenas a coisa em si, o que fazer, mas o como fazer é importante também. Qual a minha atitude em fazer isso? Então eu posso ensinar, mas ensinar com uma atitude soberba. Só eu que sei. Tá vendo? Esses ignorantes não entendem nada. Se não sou eu aqui, aí isso é uma atitude soberba. O que reparte, se eu não der, vai faltar. Só eu que estou dando, só eu que estou repartindo. Isso é uma atitude soberba também. Então não só o que fazer, mas como fazer também é importante. E aí sempre termina aqui com o amor, né, no versículo 9. O amor seja não fingido. Não fingido. Porque nós podemos fingir amor. Aliás, é o que a gente mais faz, né? Fingir amor. Até por uma questão de educação, do politicamente correto e tudo mais. Mas nas coisas de Deus, o amor seja não fingido. E o amor não fingido, ele implica ser manifestado em verdade. E aí entra uma outra questão,
que na Bíblia, sempre, na doutrina dos apóstolos, sempre, quando aparecem as palavras verdade e amor, a verdade vem primeiro. Não é amor e verdade, é verdade e amor. Ou verdade em amor. Porque não existe o amor real cristão fora da verdade. O amor sem verdade é aquele amor piegas, né? Deixa pra lá, vamos coitadinho, né? Mas espera aí, tem a verdade que vem antes. Nós temos que fazer tudo de acordo com a verdade. Então, esses versículos de 1 a 8, eles são assim: agora existem novos motivos. Olha só, eu posso fazer algo, mas o motivo pelo qual eu estou fazendo, ninguém está vendo. Só que esses primeiros 8 capítulos é em relação a Deus. Então Deus vê. E quais são, não só os motivos, mas essas novas atitudes andando na presença de Deus. Por isso essas coisas que o irmão falou são muito importantes mesmo, porque no versículo 8 vai terminar assim, como o irmão mencionou, exercita a misericórdia com alegria, mas isso na presença de Deus. Não é eu estar sorrindo aqui, porque eu posso estar com o sorriso aberto, falso. E o Senhor sabe. E claro que nós fazemos muitas coisas falsamente, e nós devemos confessar isso ao Senhor, porque nossa vida é uma vida cristã verdadeira, andando na presença do Senhor. Agora, nós não andamos mais, a partir do momento que nós saímos de um sistema religioso, ou estamos saindo, ou pensamos sair, aqueles que estão aqui nessa condição, por exemplo, antes nós fazíamos tudo para que os homens vissem, inclusive o líder religioso onde eu estava reunido. Então eu fazia para que aquele líder me visse e falasse: puxa, esse é um cristão bom. Agora não, nós estamos andando na presença do Senhor. Então, esses novos motivos, até o versículo 8, nós andamos na presença de Deus. Quando nós começamos no versículo 9, agora é para crente. Então os novos motivos e novas atitudes na vida do crente em relação ao crente. Por quê? Porque o versículo 9 fala assim: o amor seja não fingido. Se eu estou andando, se isso aqui está na presença de Deus, Deus vai saber, aquele Deus que nós chamamos de Pai, se esse amor é fingido ou não. Só que um crente pode não ver isso, não discernir isso. Então, aquele que está exercitando o amor, a recomendação de Paulo, o que é? O amor seja não fingido. Então, essa é uma das 13 coisas que ele vai falando nesses versículos posteriores. Pelo menos 13, né? Ele fala do amor não ser fingido, aborrecei ou odiai o mal e apegai-vos ao bem. Não em relação a Deus, porque Deus sabe. Isso é em relação ao crente, entre um crente e outro. São novas atitudes. Se antes a gente tinha certas atitudes no mundo, agora nós temos outras atitudes. Então ele está falando, apegai-vos ao bem. Então, amor seja não fingido, 1, aborrecei ao mal, 2, apegai-vos ao bem, olha só, e não nos ocuparmos com o mal. É apegar ao bem e assim agarrar. Sabe quando uma criança vem, agarra na sua perna e não larga de jeito nenhum? É assim, apegai-vos ao bem, dessa maneira, né? E não dá, não permitir. E se vier o mal, mesmo que seja num relacionamento nosso, na assembleia ou individualmente, aplicando dessa maneira, nós não devemos permitir. Se há isso, o que eu faço? Senhor, está havendo isso, me ajuda a não haver, me ajuda a julgar, me ajuda a não agir dessa maneira. Por quê? Porque o outro não está vendo. Então, depois ele fala, amai-vos cordialmente, que é a 4ª coisa, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha que exercício. Nós não estamos assim, naturalmente, quando aquela história do selfie, né? O que é o selfie? O que é aquela foto que eu tiro escrito selfie? É eu primeiro.
Isso é próprio do mundo. O Pires falou que não pode tirar selfie, mas não é isso que o Pires está falando. O Pires só está falando que esse selfie é próprio do mundo, é a característica, é o inverso do amor. O amor não busca os seus próprios interesses. O egoísmo, ele busca eu primeiro. Por isso que o selfie é eu primeiro. Então ele está falando, ele está trazendo essas coisas, preferindo-vos, por exemplo, em honra uns aos outros. O que nós queremos? É eu primeiro. O fundo pode sair tudo tremido, mas eu tenho que sair bonito na foto. Preferir em honra uns aos outros é um exercício tremendo, né, também na Assembleia. É assim, quem deve ter honra aqui? O Senhor Jesus. Então, olhando para o Senhor Jesus, irmão, passa na minha frente. Então, Paulo está trazendo esses novos motivos agora, quanto ao relacionamento, né, essas novas atitudes em relação aos crentes. Repito. No versículo 12, são 3 atitudes: alegrai-vos, sede pacientes e perseverai. Perseverai na oração. Então, que oração é o que permeia toda a palavra de Deus. Praticamente do começo ao fim da palavra vai falar de oração. O Senhor Jesus era um homem de oração, a gente vê isso várias vezes. A oração ela nos leva a falar com Deus. A gente tem, por exemplo, o exemplo lá de Maria, aos pés do Senhor, ouvindo dele, aprendendo dele. O irmão citou ontem, quando Jesus desceu do monte, pouco antes de ser traído, que Pedro estava dormindo, ele acorda, passa a mão na faca e na espada, né, vai lá e corta. Ele não estava orando. Ele fez o que ele achou que era certo. Então, assim, a oração ela nos leva a falar com Deus. Em Números, capítulo 7, não precisa abrir lá não, é o último versículo do capítulo 7, versículo 89. É muito interessante porque dá aqui um resumo do que acontece. Ele fala que quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ele orava. O que acontecia? Então ouvia a voz que falava. A gente ouve a voz de Deus nesse terreno de oração. É ali que a gente pode entregar a Ele as nossas petições e ouvir dele. Tudo começa ali. A melhor ilustração para a funcionalidade do corpo, dos membros, recente, quem teve a oportunidade de assistir uma orquestra sinfônica, é a orquestra. Cada um ali toca um instrumento, uma parte, que vai compor o todo. Individualmente, cada um em casa estuda o seu instrumento, pega a partitura e se dedica a ela e vai e tal. No dia da apresentação, cada um senta no seu lugar e cada um toca a sua parte. Mas não é assim, toca do jeito que quer. Aí ele tem diante dele o maestro. Todos têm diante de si a partitura para levar para casa, mas na hora da execução eles olham para o maestro, para a partitura e o maestro. E cada um faz a sua parte o melhor possível. Porque se o violinista for ficar preocupado, se o cara do boé está tocando direitinho também, certamente ele vai tirar o olho da partitura ou do maestro e vai atravessar tudo. Então, nós, quando estamos executando alguma coisa, como membros do corpo de Cristo, se nós estivermos preocupados com o membro ou outro membro, se ele está fazendo tão bem quanto eu, ou se eu colocar para ele que ele tem que ser tão bom quanto eu, as duas coisas são erradas. Eu querer fazer a que é do outro, ou eu querer botar o que eu faço como padrão para fazer. Por exemplo, o evangelista. Todo evangelista acha que todo mundo deve pregar o evangelho. Todo que ministra acha que todo evangelista deveria também estudar um pouco da doutrina. E assim vai, a gente pode começar a fazer isso e vai embora a coisa, né? Cada um olhando para o outro o que tem que fazer, mas na hora de tocar junto, perde-se a harmonia do negócio. Porque tirou o foco, tirou o olho do maestro e esqueceu da partitura. Nós temos a partitura, a palavra de Deus,
Nós temos o Maestro, Cristo no nosso meio. Quando nos reunimos, temos que ter isso em consciência. O que eu fiz para fazer a parte da minha partitura hoje? Fiquei estudando a do outro? Não. Eu estudei a minha parte que eu tenho que entrar. Porque é interessante, uma vez eu fui assistir uma orquestra sinfônica e eu percebi o percussionista. Durante toda a apresentação, ele ficou em pé do lado daquele instrumento que é o tímpano. No meio tem que fazer tum, 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 tum. Ele pegou de pá, 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 seguindo a partitura, parou e ficou o resto clarado. Puxa, que função que esse cara tem. Mas sem aquilo lá, a música não teria sentido. Muitos podem falar, puxa, mas você viu o violinista principal lá, você viu o piano que ele tocou, você viu que ele tocou o violino solo, que bonito e tal. Mas sem o tímpano não teria completo a sinfonia. Não seria tocado aquele negócio do jeito que foi, em harmonia, todo mundo fazendo a sua parte, mas todo mundo orientado por um só e por uma só partitura. Assim é que ele está querendo dizer aqui, cada um faz de acordo com aquilo que Deus deu. E não fica querendo curar no outro se ele está fazendo a parte sua também ou se ele não está fazendo como você. Não. Você tem que ficar preocupado com a pessoa que orienta tudo isso. E não consigo mesmo. Agora, se nós gostamos de escutar a própria voz, certamente, toda reunião eu vou abrir a boca e falar alguma coisa. É isso que Deus quer? É o direito universal de todo mundo ministrar? Não, isso não é a Assembleia. Porque essa não é todo mundo tocar violino ao mesmo tempo. Então, ou porque o violino não é meu negócio, mas eu gosto tanto que eu vou tocar esse solinho no meio do negócio. Não, não é essa a sua função. Cada um busque e considere os outros em honra. E o Mário mencionou da verdade em amor. Também só a verdade em ódio ou em revanche, ou porque não tem muita simpatia por aquele que está sendo aplicado a verdade, porque nós podemos usar a verdade para atacar nossos irmãos. É cozinhar a novilha no leite da própria mãe. Nós precisamos ser muito cuidadosos. Aquele que ministra, faça com... Como está escrito aqui? Temperança é com saber o que está fazendo. Temperança é com na medida certa das coisas. Não é fazer só porque eu posso fazer. Ah, está escrito que eu posso ministrar, então eu vou fazer. Não. O objetivo todo aqui é seguir a orientação daquele que nos dirige. Porque quando nós tiramos esse olho disso aí, pronto. Não sai mais nada certo. E não é à toa que daí a gente começa a ficar todo desesperado. Puxa, está dando tudo errado. Está acontecendo isso, está acontecendo aqui. Fica preocupado, correndo atrás daqui e ali. E não é esse o ponto. Porque tiramos o foco do Senhor. Tiramos o foco, achamos que nosso conhecimento, a nossa experiência pode ajudar em alguma coisa, mas se ela não for baseada na palavra de Deus, pelo poder de Deus aplicado a nós, ela vai ser apenas qualquer ministro aí no mundo religioso que fala aquilo que ele acha que deve falar, mas não tem nenhuma direção. Só terminar com o versículo, realmente é um alerta esse versículo 3, que fala aqui para nós, é uma segunda medida da fé, né? E lá em João 3, vamos lá, João 3, sobre o tempo, tá? Mas quando fala a pessoa do Senhor, ele é sabedoria, ele tem, não foi dado a ele o Espírito em medida, para nós é dado em medida, há limite para nós, mas com relação ao Senhor, podemos ver, João 3, versículo 31, aquele que vem de cima é sobre tudo,
Aquele que vem da terra é da terra, e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre tudo. E aquele que viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por ele. João 3, versículo 31. Aquele que vem de cima é sobre tudo. Aquele que vem da terra é da terra, fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre tudo. E aquele que viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Para nós não é, segundo a medida de fé. Cristo é perfeito, ele é a sabedoria. Isso, versículo 3, Coríntios é uma época